Hey guys, how are you doing? Teacher Rita here. Como vocês estão? Teacher Rita aqui. Vamos então para a semana 1 da PET 1 de English. Só lembrando que vocês também devem praticar a pronúncia durante o vídeo. Então, sempre que a teacher falar em English, pausem o vídeo, repitam o que eu estou falando para vocês treinarem essa parte também, ok? So, let's go! Vocês viram que na semana 1 da PET 1, a gente está falando sobre verb to be, sobre o simple past do verb to be. But teacher, what the hell? O que é isso de simple past do verb to be? Verb to be nada mais é do que o verbo ser ou estar em português. Mas para a gente saber o simple past, vou mostrar para vocês um pouquinho do simple present do verb to be. Ele é dividido, como vocês podem ver aqui, em am, is ou are, ok? Já já eu vou mostrar uma tabela dizendo quando que a gente usa o am, quando nós usamos o is e quando nós usamos o are. Mas eu coloquei aqui para vocês algumas sentences, que são partes de músicas, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Todas essas sentences, elas estão no simple present, ok? Vamos ver aqui. Just the way you are. Lembrem-se de praticar a pronúncia aí, hein? Just the way you are. Just the way you are. Do jeito que você é. Então, esse are, ele é o verbo ser na frase. She's so beautiful. She's so beautiful. Ela é tão linda. Esse Szinho que está aqui bem pertinho do she, ele é a contração de she com is. E o is nessa frase é o verbo ser também. Depois vocês têm We are still kids, but we are so in love. We are still kids, but we are so in love. Ainda somos crianças, mas estamos tão apaixonados. Tanto esse are quanto esse re que está aqui contraído com o i são o verb to be, que é o verbo ser ou estar. Mas, teacher, e aí? E o tal do simple past? Vamos falar do simple past agora, galera? Simple past nada mais é do que o passado simples. Não tem nada de mistério aí, não. O passado simples, lembrando que a gente usa quando nós vamos falar de uma coisa definida, uma coisa que aconteceu no passado e já terminou, ok? Agora, atenção aí nessa tabelinha que vocês estão vendo, com todos os subjects, todos os sujeitos na primeira coluna. Na segunda coluna, vocês têm o simple present do verb to be. E na terceira coluna, eu coloquei para vocês o simple past. Então, eu vou repetir todas essas estruturas de simple present e simple past para vocês repetirem aí em casa e treinarem a pronúncia, ok? Então, bora lá, let's go. Am, was. Lembrando que não é o was, é o was. Was. Are. Are. Só lembrar do que a gente respira. Are, ok? Were. Were. Lembrando que em English a gente não tem esse r de português. Por exemplo, caro. A gente não fala o R assim. É were. Were. Is. Is. Was. Was. Are. Were. Are. Were. Agora, bora repetir os sujeitos também? Muita atenção. Esse I é o I de eu, ok? Ele sempre vai ser maiúsculo, independentemente de onde ele estiver na frase. Então, na hora de escrever, lembrem-se bem que o I é sempre maiúsculo. You, que é você. He, she, it, it. Aqui nós temos ele, ela e isso. Esse it, ele pode ser usado para coisas, lugares, ok? We, que é nós. You. Tá vendo que o you tá repetido? Porque a gente tem o you singular e o you plural.
E depois nós temos o they. They. Tá vendo que tem um z? É aquela coçadinha que a gente dá na ponta da língua. Você vai colocar a língua um pouquinho para fora e falar they, ok? E aqui eu coloquei algumas frases de example para vocês. Como tem a tradução ali, eu não vou traduzir. Então, eu vou falar as frases em inglês, vocês podem pausar o vídeo e repetir aí com a teacher. Então, bora lá. I was at school yesterday. I was at school yesterday. You were with Betty last weekend. You were with Betty last weekend. He was a skater boy. He was a skater boy. She was a girl. Girl. She was a girl. When we were young. When we were young. You were the best part of me. You were the best part of me. They were all at Veronica's house. They were all at Veronica's house. Então, pelas frases, vocês já estão vendo que a teacher usou todos esses sujeitos que tem aqui na primeira coluna. Mas atenção, quando eu tenho nomes, ok? Se vocês tiverem nomes, é a mesma coisa. Se ao invés de he nessa frase aqui, eu tivesse John, John was a skater boy, é ele do mesmo jeito. E aqui onde tem they, se esse they fosse Maria and Jessica, Maria and Jessica were, é they, elas do mesmo jeito, usando were, ok? Agora, só para vocês revisarem a negative form do verb to be. Rapidinho aqui. É simples. A forma negativa do simple past do verb to be, ela é formada pelo subject, was ou were, mais o not. Mas geralmente essas formas estão contraídas nas frases, ok? Então, para ficar melhor para vocês escreverem, melhor para vocês falarem, usem a forma contraída, que é o was mais not, que vira wasn't, were mais not, fica weren't, weren't, ok? Vamos ver esses examples aqui. He wasn't a skater boy. He wasn't a skater boy. Lembrando aí de praticar a pronúncia. Wasn't é a contração de was plus not. Ele não era um skatista. She wasn't in love with him. She wasn't in love with him. Ela não estava apaixonada por ele. Esse wasn't, só lembrando o que ele significa, hein? Meredith and Christina weren't friends. Meredith and Christina weren't friends. Lembrando que esse weren't é a contração de were e not, ok? Meredith and Christina é a mesma coisa que they. Então, sempre que tiver mais de uma pessoa, quando eu estiver falando de mais de uma pessoa, eu vou usar o they. They were, they weren't. Agora, na forma interrogativa, é mais fácil ainda. Vocês só precisam trocar o verbo to be de lugar. O verbo to be está aqui, estão vendo? Na forma afirmativa. Olha o que vai acontecer. É só trocar. Vocês vão colocar o was ou were para o começo da frase antes do subject. É só fazer um xizinho, como a teacher colocou aqui para vocês. Vamos dar uma olhada nos examples? She was a doctor. Essa frase está na afirmativa. She was a doctor. Eu simplesmente coloquei o verbo to be antes do she. Beleza, fechou. Was she a doctor? Was she a doctor? Mesma coisa quando está no plural. Nelson and Murdoch were attorneys. Nelson and Murdoch were attorneys. Nelson e Murdoch eram advogados. Eu somente coloquei esse were, o verbo to be, para antes do sujeito. Olhem só.
Were Nelson and Murdoch attorneys? Were Nelson and Murdoch attorneys? Simples, prontinho. Então, a forma interrogativa é só cruzar. É só colocar o verbo to be para antes do sujeito, ok? Lembrem-se, pessoal, de revisar esse vídeo. Assistam novamente caso tiverem alguma dúvida e não deixem nunca de praticar a pronúncia. Treinem essa parte também, ok? That's it, guys. That's all for today. Thank you very, very much. See you on the next video. Até o próximo vídeo. Bye, bye.